De vez em quando a gente recebe um chamado. E esse chamado é um chamado que diz assim: socorro. Está na hora de você começar a agir e de você começar a mostrar para a humanidade o que poderá ser feito para crianças, bebês que têm cardiopatias congênitas. Aqui em Londrina, a doutora Márcia Thompson, que é uma médica cardiologista infantil e faz o ecocardiograma infantil, e por coincidência, quando a minha filha estava grávida, eu fui lá com ela fazer um eco. E a doutora Márcia falou-me, contou-me a história de que existem muitas crianças que nascem e vão a óbito com cardiopatia congênita. Por quê? Porque não foi visto anteriormente. Está acontecendo e tem em Londrina os pequenos corações. O que é isso, os pequenos corações? São mães de crianças que tiveram problemas já desde o nascimento em cardiopatia e que hoje elas mantêm aqui um grupo de mães e orientam as mães que têm problemas com as crianças. Tanto é que a cartilha Mãe para Mãe, isso aqui, todas as mulheres grávidas deveriam ter para saber o que deverá ser feito. Mas a gente vai bater um papo com a Larissa Mendes e com a Paula Jordão, que são mães de crianças que hoje estão ótimas, mas que tiveram cardiopatias e que precocemente foram detectadas. Larissa, você me contou a história do seu filho. Hoje ele está com 9 anos. 8, 8 anos. 9 anos eu dá... A minha vai fazer 9 esse ano. Então tá. Quando é que você descobriu que o seu filho tinha problema? Eu descobri na primeira consulta com a pediatra, que sentiu, auscultando o coraçãozinho, né, que todos os pediatras fazem normalmente, ela ouviu um barulhinho diferente no coração. E aí pediu pra gente fazer um exame com o cardiologista. E daí? Daí foi o susto, né? A gente foi na doutora Márcia Thompson, inclusive, e ela fez o diagnóstico. Ele tinha realmente uma parte do coração que não tinha se formado, tinha um buraquinho lá no coração. E esse buraquinho, com muita probabilidade, teria que ser fechado cirurgicamente. E nesse momento eu levei um susto muito grande, porque eu não sabia que uma criança podia nascer com problema cardíaco. Eu não sabia nem o que era isso, o que isso implicava, e fiquei com muito medo dessa cirurgia. Porque um bebê tão pequeno, fazer uma cirurgia tão complexa, né? E, bom, do nascimento até quando ele foi operado, como foi a fase? Eu acredito que foi a pior fase da minha vida. A mais bonita e a mais sofrida, tudo junto, né? Porque era meu primeiro filho, eu esperava, eu desejei. E depois com esse problema. Eu sinceramente, ele foi operado com 6 meses. Eu costumo dizer que eu nem lembro das fases do meu filho, porque eu tinha tanto medo dessa cirurgia e de tudo que a gente estava vivendo, sem informação, porque eu não encontrava, além do que a médica tinha me passado, eu não tinha acesso a nenhum outro tipo de informação. Nem na internet? Não, eu procurava, só via tragédia. A pediatra falou, para. Né? Porque na internet só colocavam, há 8 anos atrás, as crianças que tinham vindo a óbito, mães assim, desabafando, coisas péssimas. Então eu vivi 6 meses em solidão, com medo, muito medo, porque eu não sabia realmente o que era e que se podia viver após esse diagnóstico. E o que a cirurgia poderia dar de resultado. Isso, e o medo, porque era uma cirurgia de qualquer forma arriscada. E eu não sabia que criança fazia essa cirurgia todo dia, porque hoje eu sei que algumas é de rotina até, se faz assim com muita tranquilidade, algumas mais arriscadas e tal, mas na época a falta de informação e a solidão me deixou muito, muito preocupada, muito angustiada. Bom, na verdade você agradece esse pediatra, né? Sim. Porque foi ele que... Claro, né? Claro. Deu a luzinha. O papel do pediatra é fundamental no diagnóstico, ainda é. Paula, e a tua filha? A Mariana, ela vai fazer 9 anos esse ano e também foi descoberta através do pediatra, mas a gente ainda estava no hospital, né? No dia que ela teria alta, ao pediatra auscultar ela, percebeu já também um barulhinho diferente, chamou a doutora Márcia Thompson
E a partir de então já começamos o acompanhamento para ela. Não foi feito nada na época como pré-natal, porque na época também não se fazia, né? Foi um susto. Eu lembro até hoje daquele dia, foi o dia que eu acho que eu mais chorei na minha vida, foi o dia que eu soube do problema dela. Esse congraçamento que vocês têm em Londrina, tá? De mães com crianças portadoras de cardiopatias, tem no Brasil inteiro. É uma associação, chamada Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações. A sede é em São Paulo, nasceu em São Paulo através da união de 4 mães, eu e mais 3 mães. A partir daí, aos poucos, foram se juntando outras mães que iam para São Paulo, mães que se encontraram na internet, e com isso foram nascendo os que nós chamamos de núcleos, que são grupos de mães que se ajudam mutuamente e que têm como objetivo primordial levar informação, divulgar a cardiopatia congênita, os sintomas, mas principalmente a importância do diagnóstico precoce, porque saber logo, saber em tempo, de preferência ainda na gestação, é fundamental para que a criança tenha tratamento e se cure, tenha tratamento e chegue à vida adulta. É fundamental. Bom, e como é que vocês sobrevivem agora, já que os seus filhos já estão ótimos, e aquelas mães que estão apavoradas e que não têm recursos, não tem como estar em Londrina, por exemplo? Então, a gente sobrevive com a venda de alguns produtos, como aqui o nosso calendário anual, onde participam as crianças cardiopatas. E essa é uma fonte de renda nossa, a gente vende esses calendários toda a renda é revertida para os projetos da associação. E também a gente conta com doações de famílias que podem ajudar ou de pessoas que simpatizam com a causa e colaboram com a gente. A gente não recebe ainda ajuda governamental, então assim, é um trabalho bem difícil, com pouquíssimos recursos. Tudo que a gente faz é realmente com poucos recursos. Parabéns a vocês, mães guerreiras, e que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, hein? De ajudar ao próximo. Parabéns. Acho que saber que outras mães já passaram por isso, né, sofreram, mas que têm exemplos, que os filhos estão bem, que né, consegue levar uma vida normal, acho que isso para a mãe que está vivendo isso na hora, conforta muito, né? Dá uma luz no fundo do túnel, dá uma esperança de ser forte, né, vou continuar lutando porque vou passar por isso assim como outras mães já passaram. Eu acho que isso conforta muito e a gente tem que fazer isso, né? No nosso caso deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente também pode passar isso para outras mães. E eu tenho visto que até para as crianças isso é benéfico, porque meu filho às vezes ele se sente diferente, né? Porque ele tem uma cicatriz. E vendo outras crianças, eu acho que isso é legal até para eles, que são normais como qualquer outro.